Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, eu sou o Vasco Matos Trigo e este é mais um episódio do Science Cast. Este podcast é uma conversa com ciência, uma conversa com um cientista. O cientista que é hoje meu convidado é o Joaquim Tapiço. Obrigado por estar connosco. Vem da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é doutorado em Biologia Evolutiva e está ligado ao CE3C, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado pelo convite. Biologia evolutiva é a mesma coisa que a evolução da biologia ou é algo diferente? Bem, não é bem. É aquela vertente da biologia que estuda a evolução das espécies. Das espécies. Há alguma espécie em particular que seja o seu foco de atenção? O meu doutoramento em Biologia Evolutiva justificou-se porque eu estava a estudar uma espécie, um musarém de água, mediterrâneo, e queria pegar justamente na parte evolutiva desta espécie, como é que esta espécie evoluiu. E foi muito desafiante porque no início do meu doutoramento pensava-se que só existiam 3 espécies de musarém de água na Europa e chegámos ao final e afinal a espécie que ocorre, as populações que ocorrem na Península Ibérica são muito diferentes das espécies que ocorrem no resto da Europa e portanto conseguimos fazer essa divisão. E já que estamos a falar em evolução, como é que evoluíram as diferentes espécies? Havia uma espécie original, digamos? No fundo há um isolamento geográfico, não é? O que faz com que as espécies a pouco e pouco comecem a evoluir em sentidos diferentes. Quando eu comecei o meu doutoramento, eu peguei na parte mais ecológica, achava que as diferenças que já existiam, havia algumas diferenças morfológicas quando comparávamos as populações na Península Ibérica com aquilo que se achava que era a mesma espécie no resto da Europa, havia algumas diferenças morfológicas e também existiam indícios de diferenças ecológicas. E foi por aí que eu comecei. Eu comecei a focar-me primeiro na parte da ecologia e a tentar perceber, porque como o nome indica, este musarém, sendo musarém de água, ele é uma espécie semi-aquática, é uma espécie que ocupa tanto o território terrestre, mas depois utiliza os rios de água doce. Portanto, não é só na faixa costeira, digamos assim. Não. É uma espécie que ocorre sobretudo nas zonas mais montanhosas, onde a água está menos poluída e que tem melhor qualidade ambiental. Daí que esta espécie consiga usar os recursos, consegue se alimentar na parte terrestre, mas também na parte aquática. Musaranho é assim um nome que as pessoas não estão muito familiarizadas. É um pequeno roedor, não é? Não, é um insetívoro. Insetívoro. As pessoas confundem muito justamente com os roedores. Mas na verdade os musaranhos estão mais aproximados das toupeiras e dos ouriços. Certo. Portanto, são espécies insetívoras, são na verdade os mamíferos mais primitivos que hoje em dia temos à face da Terra. Portanto, já vêm quase do tempo a seguir aos dinossauros, começaram a aparecer estas espécies insetívoras e, portanto, são espécies muito antigas. E, claro, são parecidas aos roedores, mas, na verdade, são muito diferentes. E a dimensão? São muito pequenos, não é? São mesmo muito, muito pequenos. A espécie que eu estudei até é das espécies maiores, mas estamos a falar de animais geralmente com 10 gramas. Em Portugal ainda existe uma espécie mais pequena. Centímetros, não? Exatamente, tem uns centímetros, estamos a falar de 5 centímetros, 6 centímetros, são espécies mesmo muito, muito pequenas e, portanto, têm características muito particulares por causa disso, justamente por serem muito pequenas. Mas são mamíferos. São mamíferos. São mamíferos. E sendo assim tão pequenos, como é que se conseguem estudar, identificar e apanhar, digamos assim, apanhar no sentido científico para... Nós normalmente utilizamos armadilhas, armadilhas que capturam os animais em caixas. Temos de ter alguns cuidados, não é? Porque sendo tão pequenos, eles estão muito sujeitos às variações de temperatura, por exemplo. Sim. Então todo o cuidado é extremo.
Ao contrário dos roedores, em que é mais fácil estudar porque não têm um metabolismo tão acelerado, estas espécies são muito pequenos e têm que estar sempre a alimentar porque têm um metabolismo mesmo muito alto. O que quer dizer que quando nós tentamos, por exemplo, capturar estas espécies, temos que visitar as armadilhas de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas no máximo, Sim. porque eles comem o isco todo que lá está e há o risco de morrer. E, portanto, nós temos de ter sempre em atenção esta vertente que eles têm do metabolismo ser muito acelerado. E a dimensão das populações aqui em Portugal, nomeadamente, são milhares? Bem, aí vai variando de espécie para espécie. Há uma espécie muito comum, que é o Crocodura russula, é o musarém mais comum que nós temos e ocorre em todo o país. E depois há espécies relativamente mais raras, como a que eu já referi, o musarém de água, mas também o musarenho de dentes vermelhos. E portanto aí vai variando muito e vai variando muito com os requisitos ecológicos de cada uma delas. E portanto, a sua investigação continua a ser nessa área? Eu, na verdade, eu já não sou investigador a tempo inteiro, porque Sim. o meu trabalho neste momento é mais técnico. Sim. Eu comecei... Membro do Orbeia, não é? Exatamente. Ao longo do meu doutoramento, tive a oportunidade de fazer um curso de experimentação animal, porque eu fiz testes em laboratório com o musarém de água, nomeadamente tentei perceber a sua eficiência de natação e de mergulho. E isso abriu um caminho na minha vida, que foi a questão de ter animais selvagens em cativeiro. Como é que podemos ter animais selvagens em cativeiro? E o que me levou a trabalhar depois como responsável exatamente por um desses sítios onde se pode trabalhar com animais selvagens em cativeiro, que é o Biotério da Faculdade de Ciências. Eu referi aqui o Orbeia. Muita gente não sabe o que é o Orbeia, é o órgão responsável pelo bem-estar animal, que as instituições onde se faz investigação com animais têm que ter esse órgão, não é? Exatamente. O órgão responsável pelo bem-estar animal é, no fundo, o organismo a que estamos obrigados por lei, as instituições estão obrigadas por lei a formar em todas as instituições onde se desenvolve experimentação animal com animais vertebrados, incluindo cefalópodes. Portanto, sejam ratinhos, sejam... Estamos a falar de ratinhos, estamos a falar de peixes. Anfíbios, répteis. Pronto, é basicamente isto. Portanto, o Joaquim Tapiço é responsável, faz parte do Orbeia... Exatamente, eu sou um dos membros do órgão responsável, na qualidade justamente de ser o responsável pelo bem-estar animal dos animais que albergamos na faculdade. O Biotério da faculdade distingue-se da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, distingue-se dos biotérios típicos. Quando as pessoas pensam em experimentação animal, pensam logo naquele ratinho de laboratório típico, não é? O Biotério da faculdade tem a particularidade de ter, sim, ratinhos de laboratório, mas a maior parte dos animais que temos naquele biotério são animais selvagens. Portanto, já tivemos musaranhos, ratinhos selvagens, peixes selvagens, que normalmente os investigadores trazem para o cativeiro, fazem experiências normalmente de curta duração e devolvem os animais à natureza. Certo. E, portanto, este órgão, eu acho que é importante falarmos um bocadinho disso, porque nós sabemos que há muita gente que é contra a experimentação animal, não é? Este organismo, este órgão, o Orbeia, é precisamente para garantir as condições de cativeiro, não é? Exatamente. No fundo, o cativeiro, não sei se é o termo... Sim, é no fundo isso. O órgão tem que validar os projetos antes dos projetos se iniciarem, portanto nós temos que fazer uma avaliação dos projetos. Os investigadores têm eles próprios, como eu já referi no meu caso, mas todos os investigadores que fazem experimentação animal têm que fazer um curso específico, uma formação específica para poder realizar procedimentos, e depois o Orbeia faz o acompanhamento dos projetos ao longo do seu desenvolvimento. Isto tudo para garantir o tal bem-estar animal, não é? Exatamente. Em termos de temperatura, de condições, de alimentação, tudo isso. Exatamente, não é? Para garantir todas essas condições, as condições macroambientais, as condições microambientais, e depois os procedimentos em si. Portanto, os investigadores têm que submeter um projeto onde explicam os procedimentos que vão realizar,
o grau de severidade, no fundo o grau de stress ou de dor que podem infligir aos animais, e depois nós estamos ali para garantir que todas essas condições são feitas de acordo com a nossa legislação e com a legislação europeia em vigor. Portanto, há um investigador que pretende estudar um determinado animal, ou não é estudar o animal, que isso é muito complexo, mas um determinado processo, sei lá, seja o que for, e diz que precisa de X animais daquela espécie, não é? Uhum. E depois o Orbeia vai avaliar se justificam Primeiro, esse número de animais que vão ser utilizados, sim, por exemplo. Se justifica, se aqueles são os métodos mais adequados, se não há alternativas, certo. Se os métodos são adequados, se há outros métodos mais refinados que podem ser aplicados. No fundo, toda esta legislação tem como base o princípio dos 3 R's. E o que é que são os 3 R's aqui aplicados à experimentação animal? Estamos a falar de se podemos arranjar uma alternativa, portanto, se podemos substituir. Não podendo substituir, se podemos reduzir o número de animais ao máximo, reduzindo o número de animais ao máximo se aplicamos os métodos mais refinados para garantir o bem-estar dos animais que estamos a usar. Portanto, é todo este processo de avaliação que nós temos que fazer para perceber se o investigador seguiu estes passos até chegar, sim, a uma justificação que seja inevitável ter que usar animais para fazer aquela experiência. Depois o processo, sendo aprovado pela Orbeia, segue para a DGAV, não é? Exatamente. Segue Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, exatamente, certo? Que tem regras muito específicas e estritas, não é? Exato. E, por sua vez, há as regras europeias. Exato. Não é? No fundo, isto é uma diretiva europeia que foi transposta para a legislação nacional. A DGAV, como referiu, é a autoridade competente em Portugal, a que o Orbeia tem que reportar. No fundo, o Orbeia faz uma primeira avaliação do projeto. O parecer que nós damos não é vinculativo, portanto, quem dá a última palavra para o projeto ser aprovado é a autoridade competente, neste caso a DGAV, e só depois é que o projeto pode iniciar. Ao longo do projeto, o Orbeia vai fazendo o acompanhamento, vai fazendo o reporte dos animais que são utilizados à DGAV, e depois pode ou não haver uma avaliação retrospectiva do projeto também à DGAV. Portanto, isto é, para ficar aqui bem explícito e bem claro, que os cientistas não andam para lá fazer o que querem, não lhes apetece, não é? Há regras para há a regras, as regras animal, são muito estritas, e há sempre este caminho que todos os cientistas têm que percorrer, o que os obriga sempre a pensar em cada momento. E ao longo de um projeto, se descobre uma técnica nova ou se há algo que pode ser acrescentado, isso também é possível fazer alterações ao projeto, mas elas próprias também têm que ser autorizadas tanto pelo Orbeia como pela DGAV. Nós sabemos que há pessoas que de facto são muito fundamentalistas, passa a expressão, e acham que não se devia fazer experimentação animal. Isso é possível? Pronto, tem havido uma grande discussão. É uma enorme discussão na sociedade. A Comissão Europeia tem também levado a cabo essa discussão. No fundo, há o objetivo de caminharmos nesse sentido, mas ainda, na minha opinião, agora estou a falar apenas por mim, acho que ainda estamos um bocadinho longe. Pronto. As pessoas também, quando pensam em experimentação animal, agora estou a falar do público em geral, associa muito à questão dos cosméticos, certo, e de testar, usar animais para e por isso nos cosméticos vêm lá já normalmente. Não se faz há muito tempo na União Europeia, mas essa ideia ainda subsiste. Pronto. Muitas vezes vem esta discussão sobre a experimentação animal, mas eu acho que ainda estamos longe e há momentos em que os animais e a ajuda que os animais nos dão são decisivos, como por exemplo, para o desenvolvimento agora das vacinas na altura do Covid, durante a pandemia. Foi a importância que a experimentação animal teve, passou um bocadinho ao lado dos mídia, mas foi fundamental para desenvolver as vacinas com a rapidez que
que foi Que se fantástico. conseguiu, não é? Que se conseguiu. E em Portugal não há... a experimentação animal é um campo muito vasto, digamos assim. Há países onde se faz a experimentação em macacos, por exemplo, Sim. ou em cães. Sim. Cá em Portugal não se faz isso. Não. Não se faz porque precisamente é proibido, não é? Não é proibido. Podia haver condições para... Mas a investigação que se faz não... A investigação que se faz não justifica, lá está, porque para usar cães ou macacos tem que haver razões muito válidas e se a investigação que nós fazemos pode ser feita com outro tipo de modelos, então são outro tipo de modelos que são utilizados. Por exemplo, se houvesse por hipótese, havia um cientista, um investigador lá na Faculdade de Ciências, assim, eu queria usar uns cães para fazer, e o Orbey ia dizer assim, não, espera lá, se calhar há outras alternativas. Exatamente, é isso que fazem, não é? É exatamente. Nós fazemos sempre essa triagem e se há uma alternativa, então a alternativa é sempre preferível, não é? Do que estar a usar modelos animais. O Joaquim Tapiço é coordenador do Gabinete de Apoio Laboratorial de Ciências da Vida. O que é este laboratório? Tem a ver com esta atividade ou não? Também tem, no fundo, o Gabinete de Apoio Laboratorial de Ciências da Vida é a maneira como nós estamos organizados internamente. Os técnicos, o corpo técnico está organizado internamente ali na faculdade. Ciências da Vida, porque basicamente damos apoio ao Departamento de Biologia. Temos técnicos dedicados a apoiar quase em exclusivo as atividades letivas, mas depois temos técnicos, tal como eu, dedicados às infraestruturas laboratoriais, como o biotério, a unidade de microscopia, e no fundo eu sou o coordenador desses técnicos também. E, portanto, para ver se os equipamentos estão em condições, não é? Porque manter, digamos assim, fazer a manutenção dos equipamentos de um laboratório não é coisa fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, isso é um trabalho, muito técnico, mas é aquele trabalho que... O nosso trabalho é fundamental para libertar os investigadores para se focarem apenas e só na investigação científica que fazem, na atividade letiva, não é? Na docência e depois na atividade de investigação. Quanto mais trabalho técnico nós conseguirmos fazer, é menos esse trabalho que eles têm que fazer e, portanto, podem dedicar em exclusivo o seu tempo à ciência e tem que ter a garantia, sei lá, se precisam de X indivíduos de uma determinada espécie qualquer que vai ser um modelo de investigação e quando pedem isso ao biotério, digamos assim, eles têm que ter a confiança de que esses indivíduos estão nas condições ideais para eles poderem fazer a investigação. Não tem que estar eles a preocupar. Não. É isso, não é? É isso, lá está, como o nosso biotério vive muito dos animais selvagens, já também a questão de ter que ir ao campo, fazer a recolha dos animais, isso também é feito com acompanhamento. Essa recolha normalmente é feita pelos próprios investigadores. Sim, com o vosso acompanhamento. Com o nosso acompanhamento. Eu às vezes acompanho investigadores, não acompanho todos, não é? Não é impossível, mas sim, esse trabalho é feito. Nos animais modelos que nós temos, como o nosso biotério é um biotério de dimensão reduzida, os animais vêm de biotérios com maiores dimensões, onde se faz a reprodução e depois o transporte, ele próprio, a aquisição dos animais é feita nesses biotérios certificados também, o transporte também é certificado até os animais chegarem às nossas instalações, onde têm que ser sujeitos a uma quarentena e só depois é que são disponibilizados. Há partilha de animais entre os biotérios? A partilha de animais é justamente o que eu estou a referir, sim. A partilha exatamente não é só para ir ao evitar... campo apanhá-los, digamos? Não, esse trabalho também é um trabalho muito técnico, o corpo técnico dos diferentes biotérios estar em comunicação e evitar a duplicação de animais e de recursos. Para fazer por exemplo, essa gestão integrada. Porque, será, se vão precisar de 100 indivíduos de uma determinada espécie, mas ao recolherem ou ao fazerem a investigação depois os cientistas, afinal só precisavam de gastar 50. Os outros 50, o que é que se... Exatamente, pronto, aí temos que arranjar alternativas, mas nós, lá está, esse trabalho é sempre feito a priori, nós tentamos sempre que na análise dos projetos
tenhamos sempre o cuidado, porque os investigadores têm sempre essa tendência, não é? De pedir mais para garantir. pedir mais para até porque garantir. pode aparecer durante o processo, não é? Mas então é preferível ao contrário, é preferível ter um número que nós achamos que é suficiente para garantir os resultados e caso seja necessário mais animais, então pode-se fazer uma adenda. Uma adenda ao projeto, não é? Sim. Pois, porque, quer dizer, a investigação nunca começa do zero, todo o processo de investigação não começa do zero e, portanto, já se sabe que, olha, se calhar para aquele tipo de procedimentos vão ser Exatamente, sim, suficientes. isso é uma parte fundamental, é saber o que é que já se sabe, Pois. usar métodos estatísticos também para fazer Exatamente. estimativas, e portanto essa é uma das grandes componentes que nós temos que fazer quando estamos a analisar os projetos. Sim. Já falou aqui referiu en passant, portanto, o ensino, digamos assim, e portanto, estudantes que já começam a fazer alguma investigação, portanto, não são cientistas ainda propriamente, mas já lidam também com animais ou não? Os estudantes de doutoramento, aí pronto, estamos a falar já de projetos de longa duração, eles têm que estar incluídos num grupo de investigação. Tem que haver alguém tem responsável. Que fazer também, é? Os estudantes têm que fazer o curso de experimentação animal. Curso. Exato. Esse é fundamental, fazer o curso de experimentação para depois poderem então contactar com os animais. Sim. De outra forma, não o podem fazer. Não podem fazer. E eles, quando ainda estão a fazer a sua formação, digamos, eles já têm essa noção, ou é uma surpresa para eles que haja todos estes procedimentos? Então, há uma outra componente que o Orbeia também desenvolve, que é, no fundo, tornar a experimentação animal que nós fazemos transparente. Uhum. Na Faculdade de Ciências, como nós temos este contacto direto com os alunos, é fundamental nós também fazermos essa divulgação e explicarmos que existe um biotério, porque é que existe um biotério, que experimentação animal é que se faz ali, e os alunos serem enquadrados justamente nesse assunto para que não haja tabus, para que não haja imaginação do que é que se passa ali dentro. Os alunos são confrontados com o assunto, são informados sobre o assunto e alguns deles que querem fazer disso carreira perguntam logo então como é que podem fazer o curso e como é que podem então ter a certificação, ter a acreditação para começar a fazer estudos que envolvam ou que possam envolver experimentação animal. É uma tarefa também do Orbeia, a organização dessas ações? O Orbeia, sim, a Universidade de Lisboa, na verdade é a Universidade de Lisboa, assinou um acordo de transparência com uma associação europeia, no sentido exatamente de promover a transparência da experimentação animal que nós fazemos. No fundo, depois, quem materializa essas ações são os diferentes Orbeias das diferentes instituições, sim, que fazem sempre. As ações podem passar por o dia aberto, visitas guiadas aos biotérios, conversas como esta que eu aqui estou a ter. Esse contacto também com a comunicação social é muito importante para exatamente haver cada vez mais informação de como é que nós trabalhamos, sobre que escrutínio é que nós temos, para que não haja tabus. Essa transparência é uma palavra-chave, não é? A transparência é fundamental porque se não houver transparência as pessoas não têm confiança. Pois. E o que se percebeu, isto foi um longo caminho que os investigadores tiveram que percorrer. Houve países em que houve até ações violentas, como a Inglaterra, por exemplo, e todos chegaram à mesma conclusão, que tem que haver transparência, porque é a transparência que vai gerar a confiança. Se nós estivermos com as portas fechadas, se as pessoas não souberem o que é que se faz nas diferentes instituições, começa a dar espaço para que haja ideias erradas de como é que se faz experimentação animal. E isso não pode acontecer. Daí que seja fundamental a transparência. E a comunidade científica como é que reage a essa necessidade de transparência? Porque às vezes estão muito fechados na sua bolha, digamos assim, não é? Pronto, tem que haver algum cuidado porque... Portanto, também é preciso essa não quero utilizar a palavra doutrinação, porque essa informação internamente, não é? Não é só para a sociedade lá para fora, é também para a comunidade de investigadores, não? Sim, e a maneira como os projetos têm que ser geridos numa fase inicial tem que ser com algum cuidado, porque há ali uma propriedade também
intelectual, não é? Claro, Nós claro. não podemos revelar Exatamente. logo à partida o que é que um investigador quer fazer. Estamos a falar de uma avaliação que é feita antes dos projetos e, portanto, não podemos revelar tudo para Até a porque às vezes há comunidade. projetos, sei lá, apoiados por empresas Exatamente, privadas. sim. E, portanto, nessa submissão dos projetos, há um formulário muito grande, mas depois há, em separado, um resumo não técnico dos projetos. E é esse resumo não técnico que é disponibilizado para a comunidade. E, portanto, o resumo não técnico, no fundo, tem aquela informação que é essencial para garantir justamente a transparência, se aquele caminho que eu estava a dizer dos 3 R's foi pensado e a justificação de cada um dos procedimentos e como é que se pensou em substituir, em reduzir, em refinar cada um dos procedimentos, mas sem entrar nos aspectos mais técnicos e mais científicos para não comprometer justamente o trabalho de investigação que o investigador vai fazer. No fundo, não é? o resumo não técnico responde àquela célebre pergunta para que é que isso serve, não é? Para que é que serve? E já agora, o resumo, pode-se dizer que o resumo não técnico, os resumos não técnicos ficam disponíveis para o público no site da DGAV, não é? Exatamente. Ficam disponíveis no site da DGAV. Qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa tem acesso aos resumos. A União Europeia também tem um site onde disponibiliza os resumos não técnicos, no fundo, exatamente para isso, para que haja o máximo de transparência possível. Portanto, já essas ações de divulgação são também fora da faculdade, não é? Portanto, como já referiu. E há aqui um outro tema que eu gostava de saber a sua opinião e o que é que está a fazer nesta área do resgate de animais vítimas, por exemplo, de incêndios ou de outras catástrofes, não é? O Joaquim também se preocupa com isso, não é? Sim, eu preocupo-me, sim, no fundo, aí surgiu, lá está, como eu fiz o meu doutoramento com uma espécie que se localiza nas zonas montanhosas do país, e eu estudei sobretudo o musarém de água na Serra da Estrela. A Serra da Estrela tem sido fustigada, como toda a gente sabe, por inúmeros incêndios. E o que nós vimos na última avaliação que fizemos do estado de conservação dos mamíferos em Portugal, que algumas espécies estavam mesmo em declínio por vários motivos, por vários fatores, sendo um deles muito provavelmente os incêndios. Então eu estou a iniciar agora um novo projeto a acompanhar uma aluna de doutoramento que vai precisamente focar-se na questão do impacto dos incêndios da Serra da Estrela na população de musarenhos de água ali, porque estamos a falar de muitos animais que não conseguem escapar. E portanto, pronto, nós quando há os incêndios, claro, a primeira preocupação são sempre as vidas humanas, claro, como é óbvio. Há sempre danos materiais enormes, mas também há um dano enorme para a vida selvagem. E o que é que se pode fazer? Há alguma coisa que se possa fazer para proteger a vida selvagem que pode ser vítima dos incêndios? O resgate é difícil nas situações tentar resgatar animais. Claro que se pode fazer, mas é muito difícil, não é? É mesmo muito difícil, porque a primeira prioridade é sempre o combate aos incêndios. Claro. As vidas humanas estão sempre em primeiro lugar, depois vêm os bens materiais e, portanto, os animais ficam sempre para segundo plano ou terceiro plano. Nomeadamente animais pequeninos. O que é que se pode fazer? No fundo, tudo o que possa beneficiar os humanos vai beneficiar os animais, neste caso dos incêndios. Portanto, a prevenção é essencial, a gestão das florestas é essencial e, portanto, é nesse sentido que nós queremos ver também se as populações ali na Serra da Estrela se têm beneficiado ou não das áreas que são mais geridas, menos geridas. Estamos a falar de uma área protegida, não é? Estamos a falar de um parque natural. Sim. E, portanto, há algumas medidas que se podem tomar. Acha que a sensibilidade... Claro que eu estou a fazer a pergunta, mas a resposta praticamente é só mostrar este aspecto, que é... a população, em geral, há um ratinho, mata o rato, não é? Ou a barata ou a mosca, não é? E se vai um cão a passar, não se mata o cão, não é? Portanto, a dimensão do animal também tem muito a ver
também está ligada com a nossa percepção e a nossa atitude perante o animal, não é? Portanto, estava a falar, o musaranho, que é muito pequenino, as pessoas ficam, é um bichinho, não é? Sim, pronto, esses preconceitos existem sempre. Cabe-nos a nós, biólogos e cientistas e investigadores, tentar mostrar o outro lado dos animais e tentar explicar que estes animais podem ser mais peludos, menos peludos, sim, maiores ou menores, mas todos têm a sua função, não é? E a sua importância. Sim. Portanto, isto enquadra-se um pouco na literacia, não é? Exatamente, na literacia científica, as pessoas terem mais contacto com a natureza. No fundo, há muitos animais também, por exemplo, nas cidades, nas cidades também há diversidade. Sim. Também é importante explicar, porque um dos musarães, estamos a falar de musarães, eu vou voltar aos musarães. O musarém comum existe nas cidades e as pessoas não sabem que existe nas cidades, porque as pessoas acham que só existem ratinhos nas cidades, mas não existem ratos, existem ratos e musarães. E as pessoas, à vista, são semelhantes, as pessoas à podem vista, confundir. as pessoas acham que é um rato esquisito. Acho que é um rato. Sim, mas pronto, é normal e nós temos que fazer mostrar às pessoas que não, são espécies diferentes e pronto, e a questão é essa, aumentar a literacia científica. Muito bem, fica aqui o alerta. Joaquim Tapiço, muito obrigado por ter estado aqui connosco a partilhar esta informação importante sobre o bem-estar animal, porque de facto, como dizia há pouco, é uma discussão que está presente, até a nível político, não é? Sim. E é preciso saber, portanto, perceber que a transparência também passa, ou também leva a um maior conhecimento para as pessoas poderem discutir os assuntos, sim senhor, mas saberem que os cientistas não são selvagens, não é? Não, longe disso. Às vezes vêm propostas políticas de coisas que já, na verdade, falta mesmo conhecimento, porque já estão implementadas. Sim. Este sistema já está implementado há muito tempo. Pois. Volta ou não volta, a discussão surge novamente, mas por isso é que é muito importante nós falarmos, nós comunicarmos, nós sermos mais transparentes para as pessoas saberem o que é que se faz, como é que se faz e com que cuidado é que se faz. Muito bem. Joaquim Tapiço, muito obrigado. Nós continuaremos aqui no ScienceCast a dar o nosso contributo, a trazer cientistas para fazer estas conversas com ciência. Este episódio fica nas plataformas de podcast e esta versão vídeo também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até para a semana.